Uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Gostou? Venha conferir as novidades aqui da 379 Destilados. Fique agora com o programa direto da redação. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, estamos começando o nosso programa direto da redação, aqui dos estúdios do site newsrondônia.com. E hoje, para encerrar essa semana, aqui com a gente, a secretária de saúde do município de Porto Velho, Eliana Pazini. É esse mesmo nome, né? Acertei? É esse. Tudo bem, secretária? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Né? Vamos bater um papo falando sobre vacina, falando sobre saúde, né, secretária? Com certeza, estamos aqui para isso. Olha, e eu tirei uma brincadeira com o nome da secretária, porque toda vez eu erro de nome, outras pessoas erram, confundindo o nome com a secretária adjunta, a Marilene Penati, viu, gente? Então, foi só uma brincadeira, tá? Não tem problema, a gente não liga. Secretária, vamos falar começando o nosso bate-papo hoje aqui, nós vamos até às 17 horas, falando principalmente da vacinação, em todos os sentidos aqui no município de Porto Velho, né? Mas eu já queria começar, antes da gente passar realmente para falar sobre vacinação de Covid, essas coisas, falar sobre a influenza, né? Queria saber como é que está a campanha da influenza, aonde pode se vacinar, quem pode, enfim. Quais as informações que a senhora tem para nós? Bom, nós estamos no meio, né, quase terminando a campanha da influenza deste ano de 2022. Todos os anos nós temos campanha de vacina contra a influenza. A influenza tem vários tipos de gripe, né, H1N1, H2N2, H3N2, e é grave, muitas pessoas precisam ser internadas,
já tivemos vários óbitos. Então, a população, ela tem hoje essa condição, né, de ter uma vacina de prevenir essa doença. Então, nós temos vacina para gripe todos os anos. A gente sempre inicia por grupos prioritários, como nós iniciamos, vai fazer 2 meses já que nós estamos em campanha. Nós iniciamos com crianças, idosos, começamos com profissionais de saúde, idosos, depois foi aberto para crianças e aí vem grupo prioritário, caminhoneiro, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, força de segurança, forças armadas, povos indígenas, professores, né? E trabalhadores de transporte, portuários. Para esse grupo, que a gente chama grupo prioritário, a campanha continua aberta. O prazo era hoje. Era para a gente estar encerrando essa campanha de grupo prioritário hoje e iniciando na próxima segunda-feira já o que sobrasse de vacina, como a gente anunciou mesmo em vários órgãos aí, né, da imprensa, que segunda-feira iniciaríamos para o restante da população. Só que como teve uma adesão baixa, nós tivemos uma procura pequena, o próprio Ministério da Saúde prorrogou, isso foi o Brasil todo, não foi só Rondônia, nem somente Porto Velho, prorrogou a campanha até 24 de junho. Então, até 24 de junho, a gente vai continuar com os grupos prioritários e a partir daí de 25 de junho, então a gente abre para a população aquela vacina que sobrou. Por que isso? É muito importante, Caldeira, a gente colocar que este grupo, os grupos que a gente chama de prioritários, eles são prioritários porque eles pegando essa gripe, eles têm mais perigo, eles têm mais risco, eles correm um risco maior de adoecer e mais gravemente, e de ter que internar, e às vezes até UTI. Então, esse grupo, ele é prioritário por isso, porque são pessoas que necessitam tomar essa vacina. E depois, todo mundo precisa, claro, mas como a gente trabalha com prioridade, né, o Brasil todo trabalha, a forma que tem hoje, a gente precisa, então, seguir esse grupo prioritário para depois abrir para o restante da população. E agora nós estamos tendo uma procura baixa, né? A nossa... Da influenza. Da influenza. Então, a gente precisa melhorar. A gente pede à população que procure as unidades, porque assim, hoje não procuram. Todo mundo pode se vacinar contra a influenza depois que estiver liberado? Depois que estiver liberado, enquanto tiver vacina, qualquer pessoa pode até acabar. Até bebezinho? Não, o bebezinho a gente está aberto hoje, com prioridade. Ah, tá, com prioridade. Não é bebezinho, né? É bebê, é criança, né? Está aberto para as crianças. Hoje está aberto para as crianças, para gestante, para idosos, para toda essa população prioritária. E a partir do dia 24 é que a gente vai encerrar. Então, a campanha que encerraria hoje foi adiada para encerrar 24 de junho. Sim. Tá? Então, a gente solicita que, de todas essas pessoas, desses grupos, que compareçam às unidades de saúde. As unidades continuam abertas, o shopping continua aberto, a gente tem ido nas escolas, a gente tem feito campanhas de final de semana, indo na zona rural. E a gente ainda vai fazer um dia D aqui em Rondônia, provavelmente no final dessa campanha a gente vai fazer um dia D todo o estado de Rondônia, junto com a Gevisa, com o estado, para a gente poder ver se melhora essa cobertura. Tá, secretária, eu lembro que é o seguinte, tinha uma vacina, que eu não sei se trata-se da mesma influenza, que se chamava vacina da gripe para idosos. Que vacina é essa? Ou ela foi substituída pela influenza, enfim? Não, é a mesma. É a mesma? É a mesma. Todos os anos ela é atualizada, né? Com as cepas necessárias contra os tipos de gripe, né? Que a gente tem aí com a população que tem circulando. E aí a gente toma, todos os anos a gente toma essa vacina. Né? Nós, trabalhadores, os idosos, que são os primeiros grupos a serem vacinados, aí depois vai estendendo para esses grupos prioritários e estende para a população. Tá, hoje, se alguém quiser... Por exemplo, se alguém quiser se vacinar nesse momento, 16 horas e 12 minutos, vai aonde para se vacinar contra a influenza? Nós temos lá no shopping, até 19 horas, e nas unidades de saúde até 18 horas. A gente não está... tem um card que a gente publica né, no site da prefeitura, dizendo os horários de unidade, porque tem algumas unidades que a gente está sem vacinador. O vacinador saiu de atestado, a gente não conseguiu ainda capacitar uma outra pessoa para colocar... Mas, no geral, todas as unidades estão vacinando. Pode ser que nem todos estejam assim o dia todo. Algumas estão só de manhã, outras só de tarde. Mas nós já estamos resolvendo isso para brevemente todas ficarem o dia todo. A gente está com alguns problemas temporários. A gente tem recebido algumas reclamações de algumas unidades que a vacinadora saiu de atestado, mais de uma,
E aí você sabe que para ser vacinador tem que ter capacitação, tem que ter prática, a gente tem que ter uma pessoa bem orientada nessa área. Então, Sim. nós estamos de novo capacitando agora na próxima semana para que a gente preencha todos esses espaços. Secretária, quando eu vacinei em dezembro contra a influenza, eu não recebi nenhum comprovante de que eu vacinei. Se você precisar do comprovante, você pode procurar Lá onde na unidade de saúde. Se você precisar, a gente entrega. Mas quando você vacina, eles dão sim um comprovante. Na hora deve ter esquecido, ou você não viu, né? Mas eles me deram um número que não era senha. Me deram um número no papel. A gente entrega um comprovante sim que a pessoa pode colar no cartãozinho de vacina, grampear. Então deve ter sido isso. E aí eu joguei fora. Então era aquilo lá, era o comprovante. Então tá. Então a influenza, a gente já deu essa informação da influenza agora aqui, mas nós temos outra vacina. Vamos deixar o Covid para último, para a gente falar de vacina, mas nós temos outras vacinas. Rubéola, está tendo campanha para rubéola? Não. A única vacina que a gente está tendo campanha é o sarampo. Sarampo, isso. Eu quis falar sarampo e falei rubéola. Influenza. O sarampo, a gente tem uma campanha, mas ela só é para 2 grupos. Sim. Criança de 6 meses a 5 anos, indiscriminadamente. Então, todas as crianças que tiverem entre 6 meses a 5 anos devem procurar a unidade de saúde. Não, mesmo que já tenha tomado a vacina há um tempo, alguns meses, volta, porque isso é uma campanha. Sim. Essa campanha significa que todas as crianças devem ser vacinadas. Nós temos hoje, em Porto Velho, uma estimativa de 36 mil crianças entre 6 meses a menor de 5 anos. Sabe quantas tomaram vacina? Desta campanha. Não que eles estejam, podem estar com o cartão em dia, mas que tomou vacina na campanha. 4.223 crianças. Nós temos quanto? 36 mil. Nossa. Nós estamos com uma cobertura de perto de 12%. 12% de cobertura só da campanha do sarampo. Mas o que a gente ouve dos pais? Eu vi ontem, olha, meu cartão está completo. A minha criança está tudo certinho, mas essa campanha, por isso que a gente chama campanha. É uma forma de você fazer todas as crianças vacinando, a gente faz um bloqueio para não deixar o vírus entrar. Sim. Entendeu? E é super importante que todas as crianças compareçam na campanha para que possa tomar essa vacina. Porque justamente essas campanhas servem para isso, para a gente ter um bloqueio e para a gente garantir uma cobertura, uma proteção para essa população tão vulnerável que são as crianças. Entendi. Principalmente as crianças menores de 5 anos. Então, a campanha continua ainda também, do sarampo, para que a gente possa atingir essa meta. E vamos aí pedir aos pais... As ACS não fazem a vacinação quando vão... Não. A ACS não vacina. A gente só pode fazer vacina em sala de vacina. Ou quando a gente monta... no final de semana, quando a gente faz campanha, a gente leva câmara, isopor, leva o carro com temperatura, o próprio para vacina, para transporte de imuno biológico, com câmara fria, tudo organizado. É uma vacina que não dá para você sair fazendo na rua e tem que ter uma capacitação, né? Sim. Como dilui, dose certinha a ser aplicada. É muito sério trabalhar com vacina. Então, a gente toma muito cuidado. Eu não ouço mais falar aqui em Rondônia. Quando eu cheguei aqui no estado de Rondônia, eu tomei uma vacina contra febre amarela. Febre amarela. Não existe? Claro. É mesmo, né? Nós temos nas unidades de saúde febre amarela. A gente olha Alguém o cartão. procura? Procura. Ela faz parte da rotina. O que é vacina de rotina? Todas as pessoas têm um cartãozinho de vacina. É bom sempre olhar se está em dia. Sim. Então, a febre amarela hoje, você toma 2 doses na vida. Antes a gente tomava a cada 10 anos mais uma dose. Agora não. Mesmo. Agora não. Se você já tomou 2 doses, não precisa mais tomar. Mas tem muita gente Eu tomei só uma. E tem muita gente que ainda não tomou 2 doses. Então, volta, toma a segunda dose daí a 10 anos, se você já fizer 10 anos da última, e aí não precisa tomar mais. Eu lembro até hoje. Eu vacina doída aquela, pelo amor de Deus, né? Eu tomei ali, eu estava viajando estava indo para Belém de carro e parei na barreira lá de Vilhena. Nossa, eu lembro dessa barreira. A gente parava lá. E quantas pessoas tomaram várias vezes? Várias vezes, porque não tinha carteirinha, não estava com comprovante, chegava, não tem que vacinar. Não entra no estado sem tomar. Ainda era aquela pistola, Zana, pei. Era aquela pistola, eu tomei também. Hoje nem existe mais essa pistola. Não, hoje não. Hoje graças a Deus, hoje a gente pelo amor de Deus. usa seringa mesmo. Usa seringa. Vamos falar da Covid-19?
Olha, a Prefeitura de Porto Velho abriu a vacinação para adolescentes, né? Para tomar a dose de reforço. O que eu não entendo é o seguinte, essa dose de reforço é o quê? A terceira dose? É. A vacina é assim, primeira dose, segunda dose. E depois, 6 meses, ou às vezes 4 meses, já está aberto, o reforço. Sim. Certo? E hoje a gente tem o segundo reforço, que é a quarta dose que a gente chama. Sim. É o segundo reforço. Para os adolescentes, a gente está fazendo primeira e segunda dose. Mas é por questão de tempo, de quando nós iniciamos, agora é que está dando prazo para fazer a terceira dose que a gente esperou esses 6 meses. Então agora está aberto a terceira dose. E hoje a gente abriu daí a quarta dose para acima de 60 anos, né, que a gente já estava fazendo, para imunossuprimidos, que já estava aberto. E agora, a partir de segunda-feira, tem uma novidade. A partir de segunda-feira, a gente está abrindo esse segundo reforço, que é a quarta dose, para pessoas acima de 50 anos. Legal. Então, todas as pessoas acima de 50 anos já pode procurar as unidades de saúde ou shopping, né? O shopping só na parte da tarde. A partir de segunda-feira. Então, nós estamos ampliando, né, esse público-alvo para que a gente possa ir ampliando esse segundo reforço para a nossa população. É super importante ter o esquema vacinal completo. Sim. E a nossa preocupação hoje é que nós ainda estamos com muitas pessoas que não tomaram o primeiro reforço ainda. E a gente já está fazendo o segundo, né? A gente está fazendo o segundo para pessoas acima de 60. Vamos começar o terceiro acima de 50. E a gente ainda tem pessoas que não fizeram o segundo. Mas assim, essa cobertura de primeira e segunda, a gente está bem em Porto Velho. Porque de primeira a gente tem mais de 90% de cobertura. E de segunda a gente está em 76%, 77% de cobertura. Né? Nós gostaríamos, claro, de melhorar isso. Né? Nós estamos em 76% e 80%, quase 77% já da segunda dose. Então, a gente pede à população que compareça agora para tomar a terceira, que é o primeiro reforço, que está aberto. E agora a gente já está abrindo, então, o quarto, né, a quarta dose para pessoas acima de 50 anos. Os jovens e adolescentes costumam procurar mais, né? Como é que está a procura? Procuraram muito no início. Para a primeira dose. E aí deram uma relaxada na segunda dose. Então, essa dose de reforço, a minha filha, no dia que abriu, a minha filha foi tomar. Os adolescentes, a gente teve assim, foi fantástico. O tanto que eles são comprometidos, né? Eles chamavam os pais, eles iam sozinhos, né? Aqueles que já tinham condição de ir sozinho. E a gente foi muito bom. A gente gostou muito. Agora, nós queremos que as pessoas voltem, né? Agora que eles possam voltar para a terceira dose. Né? Que eu acho que o primeiro reforço é super importante. A nossa preocupação maior é criança. Está tendo dificuldade, né? Porque no Covid, a gente de 5 a 11 anos, no caso. De 5 a 11 anos. A gente tem uma cobertura, Caldeira, de 38%. Só? Tem um diagnóstico do porquê essas crianças não estão sendo vacinadas? 38% com a primeira dose ainda. Com a criança. Sim. Com a segunda dose, como muitos poucos, né? Pouca gente tomou a primeira. Com a segunda dose, isso caiu. A gente está com 12% só. Nossa Senhora. Porque a criança tomou a primeira, os pais depois têm que levar para tomar a segunda dose. Sim. Né? É claro que essa cobertura da segunda dose não dá para você afirmar, porque tem criança que demorou para tomar a primeira, então vai demorar um pouquinho para tomar a segunda. Por isso que a primeira sempre vai ser maior que a segunda, até passar um tempo, né? Sim. Mas assim, a gente solicita aos pais que ainda não levaram, que pensem, né? Porque se ele está protegido, vamos proteger o filho também. Vamos proteger a criança, porque se o Covid começar a aumentar novamente, de cara comete quem? Idoso, criança, pessoas que tenham comorbidades, né? Que são as pessoas que mais, assim, ficam sujeitos a pegar o Covid, né? Inclusive já estão falando em quarta onda, né? Foi ontem, eu acho, ontem eu gravei um podcast aqui falando de quarta onda no estado de São Paulo, né? E, assim, lógico que devido ao avanço da vacinação, a gente não ouve falar muito de internação, de mortes, graças a Deus, né? Mas o pessoal continua infectando. Uma coisa muito interessante, porque lá no programa de televisão, secretária, eu nunca parei de mostrar
os boletins diários de Covid-19. Sabe qual é o caso interessantíssimo? O número de pessoas que ainda estão com casos ativos, que ainda estão curando, não baixa de 7 mil. Verdade. Não baixa de 7 mil. Sempre tem 7.200, 7.300 pessoas em casos ativos ainda de Covid. E é muita gente. É muita gente, né? Então, a gente já não tem mais aquele desespero todo quando sabia que as pessoas estavam entubadas e as famílias estavam pedindo oração, enfim. Mas, olha, tem muita gente com Covid. Nós temos o nosso boletim, o boletim de ontem, né, do município. Nós tivemos 13 casos novos. Todo dia tem um caso. Anteontem foram 2. Sim. Né? A gente teve 49, mas juntou 2, 3 dias. Então, assim, é bom a população saber que o Covid continua bem pouquinho, mas continua. Graças a Deus, hoje a gente já pode andar sem máscara, nós estamos sem máscara aqui. Sim. Mas a gente toma todos os cuidados. Por exemplo, se você ficar gripado, você bota a máscara e não tira. Para qualquer lugar que você vá, tanto faz ser ambiente aberto ou fechado. Então, a gente toma cuidados. Porque se a pessoa que está doente, ela usa máscara, ela não vai passar para o outro. Claro. Então, por que todo mundo usa máscara? Porque tem várias pessoas que estão doentes ou nem sabem que estão no meio das pessoas saudáveis e um vai passando para o outro e assim por diante. Né? Eu acho que até as pessoas que estão infectando de essa forma bem mais leve, elas nem se preocupam em ficar em isolamento. E como o Covid hoje, para quem está vacinado, é leve, para quem tomou vacina, é uma gripe, né? Mas quem que ele vai afetar? Pessoas que tiverem comorbidades, câncer, qualquer outra doença, idosos, pessoas mais debilitadas, crianças que são mais vulneráveis, são esses que vão agravar mais, né? E como nós convivemos com nossas crianças, com os nossos idosos, com todos os tipos de patologia, a gente tem que cuidar não só da gente, mas cuidar do outro também. Agora, a vacina é super importante, porque a vacina dá essa proteção. Então, a gente precisa estar vacinado para ter essa proteção. E nós estamos, assim, sem óbito há vários dias, né? A gente não tem tido óbito com Covid, né? Graças a Deus, a gente chegou nesse equilíbrio. Nos últimos 7 dias aqui no estado de Rondônia, no boletim de ontem que eu apresentei, tinha 5 óbitos no estado inteiro, nos últimos... O nosso último óbito foi final de abril. Então, o mês de maio, todinho, não tivemos nenhum óbito por Covid. Então, a gente continua com... Graças a Deus. 2.000, né? O total de Porto Velho desde o início da pandemia é 2.639. Desse 2.639, a gente teve 987 óbitos no ano de 2020, 1.539 em 2021, foi o ano que a gente teve o maior número, e 113 em 2022. Olha só. Então, em 2022, a gente iniciou com óbitos ainda de Covid, de influenza, que foi janeiro, foi um mês bem difícil para a gente. Depois a coisa veio tudo melhorando, né? E hoje, para que a gente continue nesse patamar melhorando, nós precisamos da proteção. E a proteção que a gente tem hoje é a vacina. E me diga uma coisa, tem números de quem não tomou dose, ou quem tomou só uma dose e não retornou para tomar a segunda, enfim? Tem essa cobertura que eu estou te falando. Então, por exemplo, nós temos um número sim. A população de 12 anos e mais que está com a cobertura boa, nós temos, de 12 anos e mais em Porto Velho, 439 mil jovens, né? E a gente já aplicou 376 mil e 700 para a dose 1, que deu 85%, e 337.300 para a dose 2, que dá 77%. Então, de 12 anos e mais, a gente tem uma cobertura acima de 75%. Então, os adolescentes, a gente está com uma boa cobertura. Gostaríamos que ela fosse até 95%. Pois é, mas realmente falta muita gente. Eu conheço muita gente que não tomou nenhuma dose. Então, muita gente. Quem não tomou nenhuma dose são esses... o restante, 24% mais ou menos, que não tomou nenhuma dose. É muita gente. Né? Agora, isso na população adulta está super bom também. Na população adulta, a gente tem, acima de 12 anos, a gente tem mais de 90% de cobertura. Legal. Da primeira dose e quase 80% na segunda dose. Aí já tem aquela imunidade de rebanho. Agora essas pessoas precisam voltar para o reforço. Porque tomaram a primeira, tomaram a segunda, ótimo, boa cobertura. Sim. Só que agora tem que tomar o reforço. Toma o primeiro reforço, por quê? Vai enfraquecendo no organismo
né, aquela força para combater esse vírus. Né? As células, elas perdem um pouquinho. A gente tomando um reforço estimula nossas células e a gente aumenta a imunidade, aumenta essa cobertura. Então é super importante. E é justamente o que a gente está chamando aqui hoje, que as pessoas que já tomaram o primeiro, já tomaram o segundo, voltem para o reforço. E como é que está o atendimento para as pessoas infectadas de Covid aqui? Está tendo um local específico ou as pessoas estão procurando as unidades de saúde mesmo aqui em Porto Velho? O Covid hoje, ele está na vida normal. De qualquer unidade. Pessoa que está com Covid hoje, ela, qualquer unidade que ela vá, ela vai ser atendida. Mas a gente não tem mais, a gente tem uma unidade de Covid que continua ativa, que é o Manuel Amorim de Matos. Sim. Que é a unidade nossa credenciada pelo Ministério da Saúde como unidade de Covid. Lá a gente continua do mesmo jeito. Lá tem todo aquele atendimento igual desde o início da pandemia. E quem quer fazer o teste? Faz também. Faz lá também. Faz lá também. Alguma burocracia para chegar até o teste ou não? Estou com sintomas, chega quero fazer o teste? Chega lá com sintoma, é feita uma avaliação, faz o teste, passa pelo médico, mesmo igual sempre fez. Só que procura é muito baixa, né? Sim. Porque as pessoas não estão tendo quase sintomas, então a gente está com a procura muito baixa. Mas não é só lá. As unidades básicas, a equipe vai atender também. A gente não tem teste assim, em toda a unidade, porque tem que ter uma pessoa preparada. Mas a gente tem as UPAs, que se necessário faz o teste. A gente tem o Manuel Amorim, que faz o teste. Tá? E a gente também está deixando o teste em algumas unidades de saúde. Porque a unidade de saúde também pode fazer. Sim. O ideal, o que a gente quer é que isso aí vire rotina. Que daqui a um pouco a gente tenha normalmente em todas as unidades e a pessoa que precisar chega lá e vai fazer. A gente está se organizando para isso, porque o Covid vai fazer parte, né? Sim. Das doenças. Inclusive, eu não sei nem como está o processo para liberar, para fazer os testes, para fazer... aliás, teste em farmácia já se faz, né? Para aplicar a vacina em farmácia, né? Não, ainda a gente não tem. O teste faz em farmácia. Faz em farmácia. E as farmácias vendem já, né, o autoteste. Sim. Não, eu estou querendo falar o autoteste. A farmácia já vende? Vende. Eu já vi numa farmácia, eles já estão vendendo o autoteste, vem toda a explicação, como é que você tem que fazer. Mas e aí, para entrar na estatística? Não, eles têm que informar. Ela tem toda a orientação de que se der positivo, ela informa para a gente colocar na estatística. Pô, mas se não informar... O problema é esse. Mas aí eu acho que aí depende... Eu acho que as pessoas que derem positivo, elas vão querer informar, né? Eu acho. Não, eu acho que não, porque se tá... Sei lá também, depende, né? Tem muita gente que nem acredita na Covid até hoje. Como eu estou dizendo, essas pessoas que eu conheço que não tomaram nenhuma dose, não acreditam em Covid até hoje. Ai. Ainda bem que não está se pegando de uma forma mais agressiva. Muito bem, 16 horas e 30 minutos... Estamos conversando aqui com a secretária de Saúde do município de Porto Velho, Eliana Pazini. Estamos falando principalmente de vacina aqui, né? Mas se você tiver alguma pergunta também, manda para nós aqui, vamos trazer aqui para a secretária. A Gabriela Silva está dizendo, boa tarde, meu jornalista Carlos Caldeira. Boa tarde, secretária. É um prazer enorme de estar assistindo vocês. Obrigado aí pela audiência, viu, Gabriela Silva, que está assistindo aqui. Olha, o nosso programa tem um oferecimento especial da 379 Destilados. A 379 Destilados é onde você encontra os melhores destilados. Para quem gosta de uma pinga, de uma cachaça, tudo, os melhores do Brasil você encontra aqui. Aliás, nós tivemos sorteio hoje aqui, né? Toda sexta-feira tem um sorteio de uma garrafa de pinga, um oferecimento especial da 379 Destilados. Em primeira mão, meu diretor, coloca o nome do nosso ganhador, no final do programa a gente coloca de novo aí. E aí, o feliz ganhador da garrafa desta semana, tá aí. O ganhador é o Luciano Viana de Vasconcelos. O final do telefone 6028. O Luciano Viana derrotou um monte de gente que gosta de pinga, viu, Luciano? Então, para você vir buscar, pode vir aqui no estúdio mesmo do site News Rondônia, na Rua Nicarágua, número 700, próximo da Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira tem mais, viu? Roda o VT para nós, diretor. Da 379 aí.
Ok. E olha, além da 3079 Destilados, o parceiro nosso também aqui é a Brasil Digital, que é o melhor sinal de internet fibra ótica do estado de Rondônia, nosso parceiro, Rondocap, e também a Porto Detetização e Serviços, Sistema OCB e Siscop, e do Instituto de Óleos Veloso. Portanto, são nossos parceiros aqui que nos proporciona esses momentos aqui no nosso programa Direto da Redação e em toda a nossa programação aqui do site newsrondônia.com. E olha, agora nós temos pela parte da manhã com Anderson Nascimento o Honda News, né? O Anderson Nascimento comanda o Honda News, o Bronca News, né? É isso mesmo, Bronca News. Então, comandado por Anderson Nascimento de 10 às 11 horas da manhã. Hoje até invasão teve aqui no estúdio, viu, gente? Até invasão teve, invadiram aqui o estúdio do site News Rondônia. O Anderson saiu no tapa com uma mosca, eu acho que era uma mosca, um pernilongo. Eu sei que o cara se descontrolou aí, mas foi bacana. Programa ao vivo é assim mesmo. Vamos continuar falando de saúde, falando de vacina, falando de outras doenças, né? E agora tem aí aquela do macaco, como é que é A monkeypox. É esse nome mesmo? Monkeypox, ela é a varíola que chama da varíola dos macacos. E é interessante a gente falar nisso, porque pelos países que estão dizendo que está, de onde está vindo, nós estamos aqui do lado da Bolívia, né, secretária? Até essa é uma varíola do macaco, é monkeypox, que é chamada. Uhum. Ela é uma varíola, é uma zoonose viral, porque ela é transmitida, né, de animais para o homem. Não é só macacos, roedores, tem alguns tipos de roedores que também transmitem, né? Mas hoje ela ficou com esse apelido que não é o nome mesmo, é só um apelido que o pessoal fala, varíola do macaco, que é monkeypox. Nós temos, olha, pelo boletim, né, o informe do Ministério da Saúde, até 2 de junho, ontem, tinha notificado 657 casos distribuídos no mundo todo. No mundo todo, sim. Em 27 Meu países. Deus. Desses 600, quer dizer, notificados, você notifica a suspeita. Sim. Desses foram confirmados 629, que é na Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, vários países, né? No Brasil, a gente tem só 4 casos suspeitos, mas até agora nenhum confirmado. Então, nós não temos nenhum confirmado no Brasil ainda. Temos 4 casos suspeitos, né? Todo dia a gente recebe o boletim. Agora fiquei preocupado. Todo dia a gente recebe o boletim epidemiológico, né? Nossa equipe de vigilância, de CIEVs, todos acompanham diariamente, né, o que está acontecendo, mas a gente ainda só suspeito. Nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Por isso que as pessoas têm que observar os sintomas, né? Que é febre, aquela erupção cutânea que vários já viram, né? A foto tem aparecido na imprensa. Né? Então, se tiver sintoma, procura a unidade de saúde, que daí o médico vai examinar e vai ver se é algum caso suspeito. Mas a gente não está correndo esse risco. Transmite do ser humano para o ser humano também ou não? Não, é do macaco, ou macaco de um outro, né? De animal para o ser humano. Essa é a via de transmissão. Se eu peguei a varíola do macaco, eu posso transmitir para a senhora? Olha, não tenho essa confirmação, não. Porque eu já fiquei preocupado agora, gente, fiquei preocupado. Não transmite, não. A gente não tem ainda nenhum estudo que explique isso. Né? Por enquanto, a gente Mas nós temos vacina, tratamento, o que é? Não tem a vacina. Não tem a vacina porque nós não temos caso. Tá. A varíola já foi erradicada há muitos anos, nem tem vacina mais. Né? A gente não tem mais essa vacina, porque justamente a gente não tem casos, e ainda não temos, né? Então, mas a varíola convencional, digamos assim, ela não era transmitida pelo macaco, nem pelo outro animal. A gente tem as doenças que já foram erradicadas, né? A gente tem, assim, não tem mais vacina, as doenças que a gente não tem mais na população do país. Porque o país sempre trabalha com as doenças que a gente tem casos, com aquelas doenças que têm alto índice de transmissão, perigo, esses a gente vai trabalhando. Quando surge um caso novo, aí volta a descobrir, vai entrar no Brasil, tem estudos, como a gente vai fazer a prevenção, vai ser vacina ou não.
Que tipo de ações a gente vai tomar? Sim. Na realidade, ações estamos básicas... mostrando imagens aí sobre... Ações básicas que a gente tem que tomar é o uso de máscara. Uso de máscara sempre. Sim. Né? A gente tem que usar máscara para se proteger, lavar bem as mãos. Né? Continua o mesmo cuidado então, do Covid. Os mesmos cuidados, porque a gente vai cuidar de um caso, é lógico que se eu tiver contato direto, toda doença, todo vírus que eu tiver contato direto, eu posso pegar. Sim. Mas é tipo assim, ela não é vias aéreas igual ao Covid, ela não tem o mesmo risco. Mas quem está cuidando ali do paciente diretamente é que vai ter... A gente toma cuidado, Sim. a gente usa luva, a gente usa máscara para cuidado direto, orienta a família a tomar todas as precauções. Ela não é uma doença que as pessoas de passar perto vai pegar. Entendeu? Entendi. Esse tipo de transmissão. Secretária, em alguns estados, em alguns locais do Brasil, do país e fora também, já estão mandando retornar com alguns cuidados da Covid. Como no estado de São Paulo agora, pedindo para que as pessoas usem máscara de novo em ambientes fechados. Não está sendo obrigatório, né? Mas porque realmente subiu muito os casos, né? De pessoas infectadas de uma forma leve, mas subiu muito. Já existe algum tipo de preocupação aqui da Secretaria, da Administração Municipal nesse sentido? A gente sempre está preocupado. Nós estamos sempre preocupados, porque hoje a gente vive uma crise na saúde do Brasil todo, né? Acho que do mundo. Falta de medicamento. Muitos medicamentos que a gente já comprou e a gente não consegue, porque as indústrias entregar. Não estão produzindo o suficiente, aí as empresas que a gente fez a compra, que a gente comprou, eles não entregam. Então, os fornecedores não estão entregando, declinam ou na hora da licitação ou depois, mesmo depois de ter licitado. Tem fornecedor que mesmo estando empenhado, ele pede que a gente cancele porque ele não tem como entregar. Insumo, né? Medicamentos, insumos, a gente está passando por uma crise. Então, nossa preocupação já pensou se volta o Covid, a gente nessa dificuldade toda? Porque, assim, o município, todos, a gente viu já, Informe do Mato Grosso, pela dificuldade, a maioria dos municípios de Mato Grosso, farmácias privadas, inclusive, tem medicamento que você não consegue mais achar, que é difícil de você encontrar, porque como não estão produzindo, falta para todo mundo. Sim. Né? Então, a gente está passando por uma crise. Eu considero uma crise, para nós gestores, é muito difícil a gente lidar com isso. Porque a gente tem a reclamação da população, olha, eu fui na UPA, não tem tal medicamento. Sim. E aí a gente tem lá processo perfeito, fizemos aquisição, licitamos, a prefeitura fez o papel, trabalha, todo o trabalho, e a gente não consegue receber. Meu Deus. Por exemplo, tem medicamento que a gente recebe, tá lá a gente compra uma quantidade grande e eles entregam só um pouquinho. Então, a gente fica trabalhando ali naquela economia, né? Trabalhando com prioridades, economizando medicamento, quem não puder oral, substituindo por outros, é assim que a gente vive hoje. Então, a nossa preocupação de vir uma nova crise de Covid é realmente, o país não está nem muito preparado para isso. Né? Porque a gente já teve várias reuniões, representantes do município, representantes do Estado, com o governo federal, né? Com o Ministério da Saúde, e os prefeitos envolvidos super preocupados. Né? O nosso prefeito é um que sempre está lá, mas a gente está fazendo de tudo que a gente pode, né? Fazendo a nossa parte e tentando ver se a gente sai dessa situação difícil, né? Nossa, e está difícil mesmo. Agora, o que depende? Do governo federal, uma parte, articular com essas indústrias para voltar à fabricação, tem que trabalhar a questão de preço, né? Porque hoje subiu muito, um preço muito alto, os municípios não conseguem. E eu fico pensando aqui que essa falta também, pode ser que as indústrias estejam querendo negociar preços, mas sabendo que está todo mundo atrás, a gente porque a matéria-prima subiu. A matéria-prima subiu, exatamente. A questão da guerra. Hoje tem vários fatores no mundo. Então, o que acontece? A matéria-prima subiu muito. Como a matéria-prima subiu, as indústrias, se ela não tiver um aumento de preço, ela não tem como fabricar. Aí virou essa guerra, né? A indústria não fabricando, não tem como a gente ter o produto. Isso tem problema com soro, por exemplo, o problema da crise do soro, que muitos hospitais tiveram recentemente, e ainda estão, né? A gente ainda está com essa crise. Eles tinham soro, mas eles não tinham o frasco. Estava faltando era o frasco para embalar, para poder entregar. Por quê? Porque está faltando a matéria-prima para a embalagem. Veja só. E aí a gente está nessa crise. Então,
tentando sair delas sem prejuízos tão grandes. Mas está tendo um prejuízo porque a população sente, a população reclama, a população tem razão. Só que assim, nós somos todos população, né? Nós estamos vivendo no mesmo barco. A gente administra os recursos públicos, né? E nós trabalhamos para que a população tenha acesso aos serviços. E quando a gente fica sem, fica todo mundo sem. Claro, fica todo mundo sem. Vai faltar no privado também, falta para todo mundo. Uma outra preocupação também que a gente passou bem recente agora, e agora deu uma amenizada, sobre aquela situação lá no Hospital Cosme e Damião, o atendimento para as crianças. E eu tive por 2 vezes lá atendendo chamado de pessoas, né, que passando dificuldade lá dentro. E muitas das desculpas que se davam eram que o município de Porto Velho estava mandando, estava mandando não, as pessoas em vez de procurar as unidades de saúde, as UPAs, o Ana Adelaide, com as suas crianças, seus bebês, estavam indo direto para lá. Procede essa informação ou o município de Porto Velho está fazendo o seu papel no atendimento das crianças? É assim, para explicar essa situação, a gente tem várias nuances. A mãe, quando está com uma criança com dor, com febre, ela sai correndo, não importa a hora. Sim. Então, principalmente se é de noite. E a nossa população, a gente tem um histórico de gostar muito de hospital. Nós somos hospitalocêntricos, a gente vem sempre procurar hospital. E aí, hoje a gente está trabalhando com a população para tentar procurar as unidades de saúde e só procurar o hospital realmente quando não tem outro jeito. É claro que uma urgência de noite, final de semana, não tem outro jeito, é pronto-socorro. Sim. Que no caso a gente tem 2 UPAs preparadas para atender criança, que é o José Adelino, e nós atendemos muitas crianças. Então, falar assim, o município de Porto Velho não está atendendo, não é verdade. Se você pegar nossos números e você for lá, pode ir lá no atendimento, tanto lá no José Adelino quanto no Ana Adelaide, você pode ir lá que você vai encontrar fila de crianças todos os dias. Então, nós atendemos crianças. E o Ana Adelaide, José Adelino ou qualquer outra UPA, que as outras UPAs também atendem criança. Não tem pediatra. Mas isso não quer dizer que ele não atende criança. Se chegar uma criança na UPA Leste, ele é atendida, como todo dia acontece, né? Se chegar na UPA Sul, Jaci, Paraná, as crianças são atendidas. Mas quando a gente precisa de um pediatra, então nós temos pediatra em 2 unidades, que é José Adelino e Ana Adelaide. E o Cosme e Damião, ele é referência para todas essas UPAs, para todos os atendimentos, para crianças que estão mais graves. A gente vai para o já vai encaminhada, né? Mas tem aquelas pessoas, porque como o Cosme e Damião pronto-socorro, tem várias pessoas que vão direto no pronto-socorro. Essas mães, esses pais que levam direto, a gente está trabalhando, olha, vamos ver o que a criança tem. Se for mais leve, pode tentar procurar a unidade de saúde durante o dia, para não ter que ir no pronto-socorro, né? O que a gente está fazendo para melhorar? A gente está trabalhando junto com o Estado, né? Para melhorar isso aí, para não sufocar o Cosme e Damião, porque a gente não quer isso, e para também não deixar a população na rua sem ter para onde ir. A gente não pode fazer isso. Então, além dessas nossas 2 unidades, que são as 2 unidades de pronto atendimento, nós estamos organizando agora a pediatria em algumas unidades básicas com pediatra todos os dias e demanda espontânea, tipo assim, chegou e atendido. Fila de atendimento aberta. Porque se eu estou com uma criança com febre hoje, eu não vou aceitar um agendamento para daqui uma semana, para amanhã, eu vou para o hospital. Então, nós estamos organizando. Conforme essa semana, a gente passou a semana toda, a gente já tem organizado, alguns serviços já estão abertos. Nós já temos aberto em 2 unidades, que é no Hamilton Gondim e no... lá embaixo, na Zona Sul. Já eu lembro o nome da unidade nossa. A gente tem 2 unidades abertas, mas a gente está ampliando esse atendimento e nós vamos fazer comunicado à população, colocar no site da prefeitura, fazer o card informando a população, tudo a gente informa, Caldeira. Tudo a gente faz informe para a população dizendo onde vai ficar, o horário, como vai ser o atendimento. Tá? Então, a gente está trabalhando esse fluxo com o Estado, ainda não fechamos, nós estamos em construção desse fluxo, de organizar esses atendimentos. Então, é durante o dia, tem uma urgência, onde a mãe vai se dirigir, é durante a noite, quais são os casos que ela realmente deve procurar o hospital diretamente, quais são os casos que ela pode ir no pronto atendimento. Então, a gente está trabalhando para passar todo esse informe à população, a gente vai estar brevemente, a gente manda tudo para você estar nos ajudando também. Com certeza. E nós estamos trabalhando nessa organização, para melhorar tanto para o Estado quanto para o município. E o mais importante, nós precisamos dar acesso, né, a essas pessoas. Agora, as unidades básicas, todos os dias atendem crianças. Toda a unidade. Porque temos médicos de saúde da família.
todo dia tem atendimento de criança. Nós vamos ter agora porque todo ano tem, quando para a chuva, vem as queimadas, tudo, e uma corrida maior às unidades de saúde, justamente por conta das queimadas, de muita gente com problema nasal também, não é? E aí tem que dar um reforço, não é? Sempre tem épocas, né? Tem época. Tem épocas que o clima muda. Isso. Aí a criança fica mais gripadinha. Aí quando vem as queimadas é muita alergia. Muita alergia. Aí tem alergia respiratória e as crianças ficam mais doentes. Não só criança, né? Tem adulto também. Então, nessas épocas aí lotam, né, os pronto-atendimentos de pediatria. E aí os papais e mamães ficam desesperados, porque é normal. Assim, às vezes a criança não está grave, às vezes ela precisa de tomar um antitérmico, de você controlar, mas a mãe fica desesperada. Então, isso é normal, toda mãe fica. Né? Nós não podemos criticar nenhuma mãe, porque tem que cuidar do filho, né? A gente só quer orientar para... durante o dia... em que a criança tem algum problema, vamos já procurar atendimento durante o dia, para que a gente possa atender pelas unidades básicas e deixar as UPAs, deixar o hospital quando realmente precisar, né? E deixar principalmente as UPAs noite, final de semana, quando tiver uma febre, que as unidades estão fechadas. A gente vai nas unidades de pronto atendimento. Secretária, falando agora da maternidade municipal, como é que é o funcionamento? Como é que está o funcionamento da maternidade municipal? Eu tenho uma dúvida, que até me perguntaram também, que sobre a mulher está grávida, ela só procura a maternidade municipal quando está para ter bebê, ou ela pode fazer o pré-natal por lá, o acompanhamento, enfim, como é que funciona? O pré-natal é outra área que você fez uma pergunta super interessante. Todas as gestantes devem fazer pré-natal. Sim. Todas. Nós temos hoje duas categorias, o pré-natal normal e o pré-natal de alto risco. Qualquer paciente que tenha risco, pressão alta, diabetes ou qualquer risco. Assim, quando vai na unidade básica, pede os primeiros exames, passa pela consulta, passa pela enfermeira. E aí, se o médico detectou que é alto risco, encaminha-se para as unidades de alto risco. Nós temos o CIMI, né, aquele Centro de Referência da Mulher, que fica ali do lado da maternidade, onde a gente faz o pré-natal de alto risco e acompanhamento dessas gestantes. E também na Policlínica Oswaldo Cruz, que é do Estado. Então, nós temos o acompanhamento do pré-natal de alto risco e o parto, se for alto risco, é para o hospital de base, e o parto normal, baixo risco, cesáreas normais na maternidade. Mas a urgência é na maternidade. Então, uma gestante que tem um sangramento, estourou a bolsa, qualquer problema, uma dor, ela vai para a maternidade. Então, ela vai para a maternidade, que é aquele atendimento de urgência. E lá o médico examina e se precisar ficar internada, fica, senão ela volta para casa, é medicada. Isso está funcionando normalmente. Tá, mas aí eu volto a perguntar sobre o pré-natal. Na unidade básica. Ela faz pela unidade básica? Todo pré-natal é na unidade básica. Então a pessoa vai em qualquer unidade. Tá. De preferência... Porque o pré-natal ele tem as datas para retornar. Não, ela vai na unidade mais próxima à casa dela, vai fazer a primeira consulta, vão fazer todos os exames, né, exame de sangue e tal. Depois ela volta tem um cartão da gestante e lá tem as datas que ela deve comparecer. É uma vez ao mês. Na rotina, mas se precisar, mais vezes. Se precisar, o médico fala, olha, você vai voltar com tantos dias, né? A rotina é pelo menos uma consulta mensal. Para pesar, para medir, para fazer algum exame se precisar fazer de novo, né? É o acompanhamento à gestante. Esse acompanhamento é super importante, porque é quando você detecta qualquer problema que a gestante tenha, você detecta se ela está tendo alguma outra doença, está desenvolvendo algum problema durante a gravidez e você já cuida dele. Porque senão, quando a mãe vai descobrir, já está na hora do parto, aí agrava, aí vai prejudicar o bebê já não vai nascer saudável, a mãe também pode ter problema. Então, a gente precisa cuidar. Toda gestante, ela precisa fazer o pré-natal. É super... É importante e necessário o pré-natal. E é na unidade básica. Muito bom. Então está respondida a pergunta. Secretária, nós estamos no final do nosso programa. Eu queria só agora que a gente reforçasse os alertas, os convites para vacinação, chamar o público, né, para vacinar, para as campanhas, enfim. Eu vou deixar a senhora à vontade. Pois é, eu quero agradecer, Caldeira. É sempre muito bom estar aqui. Você sempre nos recebeu super bem, né?
E é muito bom estar aqui, bater esse papo, conversar. A gente sabe que tem uma boa audiência e isso é muito importante. Quando a gente fala de saúde, ela é primordial na nossa vida, né? Sem saúde, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir ficar bem, não vai conseguir desenvolver as nossas atividades. E a saúde, ela é corpo e alma. Nós precisamos estar bem alimentados, a gente precisa estar bem em todas as áreas, a gente precisa estar bem com a família, né? Então, a gente sempre procura essa harmonia. E a saúde, que a gente trabalha com várias áreas, né? A gente trabalha com a área de informação, de orientação, de promoção à saúde, trabalha com a área de prevenção, que no caso a gente falou bastante hoje, que foi a vacinação, que é uma das formas de prevenção. A gente sempre pede à população que se atente, que cuide da sua saúde. Olha, vamos olhar meu cartãozinho de vacina, vamos olhar se está em dia, porque tem as vacinas de rotina que a gente deve tomar, né? Sim. A vacina que a gente toma normalmente, a gente tem lá o prazo, a data, hepatite, as demais vacinas, né? O tétano, são vacinas super importantes. Vamos olhar e vamos acompanhar também, faz muito tempo que você não foi ao médico, você já fez seu preventivo de câncer, a mulher, o homem já fez seu exame de próstata. Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar da prevenção e procurar orientação e procurar unidade para que tenha um acompanhamento. Não deixar para a última hora, porque na última hora já é grave, aí não dá mais tempo, aí já vai ser hospitalizado, o sofrimento é muito maior. E o que a gente pede é que a gente consiga atender essa população antes de agravar. Verdade. Tá? Então, a gente agradece muito, estamos sempre à disposição, tudo que você precisar é só nos chamar. Legal. Obrigado, secretária. Então tá, esse foi o nosso bate-papo com a secretária Eliana Pazini. E olha, essa nossa live, esse nosso bate-papo aqui está em todas as nossas redes sociais, tá? Tá Instagram, tá Facebook, tá Twitter, tá no YouTube e também na nossa News TV, que é a TV do site newsrondônia.com. E se você começou a assistir aí em qualquer uma dessas nossas redes sociais, já fica a dica para você, então, que tem muita informação em todos os nossos canais de interação. No mais, eu só tenho a agradecer. E a Fabiana, antes de encerrar, vamos falar de novo tá aí o nome do ganhador da nossa pinga, o Luciano Viana de Vasconcelos. E o Jamil Leite está aqui, só observando, tá na nossa audiência aqui, o nosso querido Jamil Leite. E tá aí então, olha Jamil, tá aí o ganhador o Esquila, né, que foi essa semana aí, que é o nosso brinde da 379 Destilados. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana. Secretária, obrigado. Obrigado, Caldeiro.